Agora eu converso com o Eduardo Deschamps, professor da FURB, consultor educacional. Vamos mais uma vez falar aqui sobre educação. Professor, bom dia, muito obrigado pela presença do senhor. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes. Um prazer estar com vocês novamente aqui para falar de educação. A gente ouve falar que teve um prédio comprado para a educação, que já está indo para outra finalidade, enquanto isso a educação fica lá pagando aluguel. É meio difícil de entender tudo isso, não é? Então, é meio contraditório, para falar a verdade, né? É uma coisa difícil. Agora, me parece, Jorge, pelo que você falou da notícia aqui, que pode ter uma contrapartida. Uma contrapartida importante. Eu acho que aí, nesse caso, tendo esse recurso, né, por parte da Câmara de Vereadores, né, para fazer a compensação necessária para o prédio, pode juntar duas condições interessantes, né? Uma, a utilização da própria Câmara do prédio lá, que ele parece, pelo que eles colocam, é adequado para isso. E, ao mesmo tempo, o município, então, a Secretaria de Educação ganha recursos para poder aplicar, eventualmente, em outros espaços, né, que sejam necessários para atender demandas que existem hoje em termos de educação infantil e ensino fundamental no município, que não necessariamente seriam cobertos, né, por esse espaço lá do prédio ali do início do Garcia, na rua Capitão Santos, onde eu já morei quando era pequeno, né? Ah, era criança. Tu morou lá na Capitão Santos? Morei na Capitão Santos, naquela casa bem de esquina ali, na entrada à esquerda, aquela casa de esquina é onde eu morei. Ah, rapaz, eu devo ter morado lá entre os 2, 3 anos até ir para a universidade aos 17 anos. Quantos alagamentos o senhor pegou lá? Rapaz, na década de 70 era uma enchente por ano, né? Ali pegava na nossa casa, porque chegou a ser aterrado um pouco, né? Nossa casa pegava com uns 11 metros e meio ali na década de 70. De vez em quando aparecia ali, entrava 15, 20 centímetros, 30 centímetros, até que em 83 e 84 tampou, né? Aí já foi mais complicado. Ficou tudo abaixo d'água, né? Verdade. É que lá acontecem muitos alagamentos e enxurradas. É um trânsito muito difícil de entrada e de saída, mas... E muita gente defende o projeto que já está em desenvolvimento na Câmara de Vereadores, né? Que é ali no Centro Histórico, que é uma revitalização, que é um presente que ficaria para a cidade. Dessa forma, se aqueles que defendem esse projeto, que é milionário, né? Eu acho que seriam aí 30, 40 milhões para a aplicação desse projeto. Mas, enfim, né? O importante tem que se falar sobre deixar de gastar dinheiro público com aluguel. Exatamente. E isso é muito importante, né, professor? Mas também a gente não pode esquecer também de todas as dificuldades, botar tudo na balança, né, para depois não se arrepender, né? Então, é super importante. Eu acho que espaços como esse que você traz aqui para debater, para que as pessoas possam avaliar, né, a própria Câmara de Vereadores, a Prefeitura, eu acho que a sociedade, que são uso de recursos públicos, né, fruto dos impostos que a população paga, eles precisam ser devidamente analisados, debatidos, para que se dê a melhor solução possível. Obviamente, tem prós e contras de cada um das alternativas, né, das possibilidades, e se tentar identificar a que seja mais adequada e, a partir daí, fazer o investimento, né? Vamos lá. Professor, estamos no mês de conscientização sobre autismo. Olha, autismo tem sido uma dificuldade muito grande nas escolas. Como lidar com isso? Como lidar com a situação? Como lidar com as crianças, né, em momentos de crise na escola? Os professores estão preparados? A comunidade da escola está preparada? Os coleguinhas? Tudo isso. Então é um assunto que a gente tem que debater e debater muito sobre evoluir nesse sentido, né? Hoje a gente está falando de autismo, uma coisa que eu acho que há 20, 30 anos atrás não se comentava, não se falava. A gente fala de acessibilidade, mas se a gente for visitar escolas aqui em Blumenau, muitas não têm acessibilidade. Então a gente tem muita coisa para evoluir, né, professor? Jorge, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda há muito a ser feito, né? Como você falou, e a questão do autismo, ele entra dentro do que a gente chama da política de educação especial, né? Você tem várias modalidades, digamos assim, na educação básica, e uma delas trata da educação especial, que é justamente quando você vai trabalhar com crianças que vão desde superdotados, que entram nesse modelo também, até crianças que tenham deficiências, e aí são os mais variados tipos de deficiência, né? Desde deficiências motoras, deficiências sensitivas, e aí entra também a questão do transtorno do espectro autista, né? Que aí também tem várias gradações ali para você trabalhar. Primeiro, a gente tem que entender que existe um movimento no Brasil muito pós-LDB, mas ele ganha muito mais força a partir dos anos 2000,
que é a ideia de incluir o aluno com deficiência, o estudante com deficiência, né, o que esteja dentro do espectro da educação especial, no ambiente escolar regular, o que traz muitos desafios, né? Então, até um tempo atrás, você trabalhava muito a ideia do tratamento da criança com deficiência. E aí, quando eu estou falando aqui do autismo, aquele mais severo, né? Onde a criança, de fato, tem muita dificuldade de relacionamento, tem dificuldade, inclusive, não aceita o toque, ou pode ter algum tipo de crise. Porque ali a gente tem umas gradações bastante variadas, né, para a questão do autismo, tá? Então, os casos mais severos, os casos mais complexos, eles sempre eram tratados de você, eu não quero usar o termo segregação, que ele é muito forte, mas de você separar esse estudante e alocar ele em outros espaços, né? E isso, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem mudado no Brasil, para você fazer a inclusão dessa criança também, né, da criança ou do jovem, do estudante, também no ambiente escolar. O que é sempre um desafio significativo por todos aqueles itens que você falou. Primeiro, de estrutura. Segundo, de projeto pedagógico. Como você vai tratar, porque não adianta a gente imaginar que crianças com deficiências severas vão estar submetidas ao mesmo tipo de projeto pedagógico, de aprendizagem que você tem para uma criança que não tenha deficiência, e aqui não significa dizer que é pior ou melhor, é diferente. Você precisa ter um processo de aprendizagem diferenciado, né? O terceiro fator diz respeito ao pessoal que vai trabalhar. Então, e aí você tem os professores, você tem os cuidadores, como é que isso se relaciona nesse processo? Você tem os tradutores de Libras, por exemplo, né? Então, todas essas questões, elas têm surgido muito, e você precisa ambientar as políticas de educação para essa nova realidade, né? Onde você vai incluir as crianças que têm algum tipo de deficiência, entre eles os autistas, e aí eu não falo de deficiência também em termo pejorativo, é o termo que normalmente a gente utiliza, né? Para que eles possam se desenvolver do ponto de vista educacional. E aí tem muitos debates, muitas coisas muito complexas que acabam aparecendo, né? Porque, primeiro, tem a ver, existe uma lei no Estado, por exemplo, de nível estadual, ela vale para a rede estadual, de que você deve ter para as crianças que tiverem laudo indicando o grau de deficiência, a necessidade de um segundo professor. O Estado tem uma lei de muito tempo onde você tem um segundo professor na sala de aula para atender as crianças com deficiência naquela turma, né? E pode ser até mais de um, dependendo do tipo do grau de deficiência deles. Há muitos, recentemente em Florianópolis eles fizeram uma modificação, há muitos que defendem que não é todo caso que deveria ser segundo professor, inclusive no Estado é a regra do segundo professor. Nem todo caso deveria ser uma pessoa com licenciatura em pedagogia e assim por diante, e que muitos casos que você precisa de um cuidador, de uma pessoa que possa, de um acompanhante, vamos usar esse termo, possa atender aquela criança ou aquele jovem, não necessariamente do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista de suporte para a aprendizagem. Por quê? Porque às vezes o segundo professor ele tem muito esse papel e tem que ser um professor formado para educação especial. A FURB tinha e formou muitos professores com especialização em educação especial e de tempo em tempo isso deixa de ser ofertado, né? Porque normalmente tem com o apoio do Estado. Você precisa ter uma ação pedagógica com a criança, às vezes precisa de fato de um segundo professor, mas muitas vezes não. A ação pedagógica do professor da sala de aula já é suficiente, o que precisa de suporte para que ele possa aprender. Vou dar um exemplo aqui. Tradutor de Libras, né? O tradutor de Libras não necessariamente precisa ser um segundo professor. Ele é uma pessoa especializada em Libras. Então ele vai fazer a tradução de Libras para a criança que é surda, por exemplo, né? Então ele não precisa ter conhecimento pedagógico pleno. Ele precisa, lógico, ter algum conhecimento pedagógico, mas ele vai interagir com o professor principal, digamos, dentro da sala de aula, né? Então, a questão do autista também entra com questões relacionadas a isso. Qual é o grau que eu preciso de um segundo professor? Qual é o grau que eu preciso de uma pessoa especializada em lidar e dar o atendimento e suporte para a criança? Então, esses são todos debates que estão aparecendo aqui, que aparecem no sistema. Na época que eu estava no Conselho Estadual de Educação, nós fizemos um trabalho com a Fundação Catarinense de Educação Especial, com a APAE, com o Ministério Público, com a OAB, para regulamentar isso no âmbito do Estado. Então, o Estado ele tem uma norma para atendimento de educação especial que trata também das crianças e jovens com transtorno do espectro autista, né?
trata com eles de que maneira isso deve ser tratado e que forma isso deve ser implementado. É um processo bem moderno, né? E sempre lembrando, tá, Jorge, que Santa Catarina, além de ter esse esforço de adaptar as escolas, que ainda tem muita coisa a fazer, também tem uma rede da APAE maravilhosa, né? Eles realizam um trabalho fantástico e hoje tem feito todo um trabalho, digamos assim, que a gente chama de programas ou de salas de educação especial ou programas complementares, né? E na época que eu estava no conselho ainda também tinha um projeto da APAE com um currículo que eles chamam currículo natural, que é um currículo específico para crianças com deficiência muito severa. Então eu tive a oportunidade aqui de visitar a APAE para validar esse currículo, né, a APAE de Blumenau, e a estrutura que eles têm ali para tratamento de jovens, né, ou de crianças com algum tipo de deficiência mais severa, onde a integração na sala de aula não é tão natural, digamos assim. Eles têm uma estrutura muito bacana para preparar, porque aí você tem duas formas de integrar, né? A integração na escola e a integração na sociedade, porque eu também preciso saber qual é o momento em que essa criança ou esse jovem está preparado para ser integrado na sociedade do ponto de vista profissional. Como é que eles vão se dar? Porque não é só integrar na escola. Eu não posso deixar uma criança ou um jovem que tem algum tipo de deficiência eternamente na escola. Eu preciso integrar ele à sociedade, eu preciso trazer ele, precisa ter condições. E o projeto que a APAE tem é um projeto muito bonito de integração também, que forma essas crianças e esses jovens para atividades que eles conseguem desempenhar, né? Então, e aí dão também um item profissional para que eles possam se desenvolver. Falei bastante, né? Deixar você perguntar também. Não. É que, falando da APAE, eu me lembrei, essa questão da integração social, né? Que fez com que essas crianças, ou que surgisse aí uma determinação, uma lei que essas crianças fossem para a escola normal, e havia uma discussão sempre da APAE escola, né? Isso. A APAE tem o poder de se tornar uma escola, porque teria melhores condições de atender em tudo isso que o senhor está falando, né? Ter uma atenção especial, entender essas especialidades, saber, né, de que forma levar essa questão pedagógica para cada tipo de situação. Então, a APAE seria um exemplo de uma escola perfeita para isso. Mas isso nunca avançou, justamente porque se fala nessa necessidade de integração social. Jorge, isso a gente discutiu muito, eu participei muito desses debates, inclusive com o Júlio, né, que era o presidente da APAE, com toda a equipe da APAE aqui de Blumenau também, dentro do Conselho Estadual de Educação. No Brasil existem, isso é um pouco de legislação estadual, no Brasil existem diversos modelos, né? Então, inclusive a APAES, que são escolas, né? Exatamente. Então você tem assim, o caso de estados que não permitem que você tenha escolas exclusivas para alunos com deficiência, e você tem estados que permitem. Santa Catarina não tem uma proibição disso. Então, em tese, a APAE poderia se credenciar como escola, tá? Para você fazer o credenciamento como escola, você vai ter algumas questões a serem tratadas. É isso que, quando a gente deu um parecer no Conselho, que até foi um parecer em algum momento muito criticado, que a gente abria esse espaço para a APAE poder criar a sua escola, a sua unidade escolar, tá? Você passa pelo seguinte. Primeiro, qual é o currículo que você vai implementar? E a APAE tem esse currículo desenhado. E segundo, qual é o estudante que vai ser encaminhado para a escola da APAE. Porque aqui a gente está falando, né, de qual é o grau de severidade, digamos assim, da deficiência, que faz com que o estudante ele possa sair do ambiente de uma escola regular para ir para o ambiente de uma escola eventualmente da APAE, se ela se tornar especializada apenas em atender estudantes com deficiência. É uma linha muito tênue. A gente sabe que a equipe da APAE ela tem todo o cuidado com isso. A ideia da APAE não é ser um depósito de crianças com deficiência, muito pelo contrário, né? Ele também tem esse projeto de integração social. Exatamente, ou seja, a gente sabe que a APAE é uma instituição séria para fazer isso. Só que quando você abre o credenciamento, você também pode ter outras instituições que possam fazer esse credenciamento também. Então tem que ter um cuidado do tipo assim, eu não quero colocar o aluno com deficiência numa escola exclusiva de alunos com deficiência porque eu quero esconder ele da sociedade. Eu quero colocar esse aluno, dado o grau de severidade que ele tem, da deficiência dele, que ele possa estar no ambiente de uma escola que nem a APAE,
porque ela é que vai conseguir entregar a melhor condição para integrar esse estudante na sociedade posteriormente, que muitas vezes a escola regular não conseguirá fazer. Então, esse é o ponto. E aí nós chegamos naquela época a uma conclusão do seguinte: olha, não será a PAI que vai definir qual é o estudante que pode ou não estudar ali, e sim um trabalho da PAI, junto com a Fundação Catarinense de Educação Especial, junto com especialistas, médicos, por exemplo, que vão indicar que esse estudante aqui, o melhor resultado que ele pode ter do ponto de vista pedagógico para a formação dele é estudar numa escola especializada de atendimento de crianças com deficiência. Se ele tiver, por exemplo, alguma condição para atuar numa escola regular, que se dê preferência para a escola regular, porque já é uma socialização realizada durante o processo de educação, né? Durante o processo de ensino. Então, assim, isso é uma coisa. Então, a PAI pode credenciar como escola, só que tem outro detalhe. É porque a maioria das escolas públicas, elas são mantidas por um fundo chamado Fundeb, que é um fundo público, tá? E a PAI, se ela se credenciar como escola, ela vai ter que ter o recurso para se manter. Então, ou ela vai cobrar mensalidade, ou ela precisaria ter acesso ao Fundeb ou algum tipo de outra fonte de recurso. E aí que começa a dificuldade, é por isso que muitas vezes o projeto da PAI não vai adiante, porque se ela for cobrar mensalidade, o valor da mensalidade é muito alto, e muitas crianças que têm deficiência mais severa são não crianças de famílias vulneráveis né? socialmente. Entendeu? Porque o custo é alto, né? Então ele precisa ter algum tipo de outro financiamento público, né? Ou de filantropia, para que ela possa ter essa ação. Tanto que você vê que a PAI hoje, ainda não funcionando como escola, mas como um complemento para a escola, ela vive muito dos pedágios, ela vive muito de doações. Então, como é que ela vai se financiar? E na época a PAI perguntava muito isso, né? Eu consigo acessar Fundeb? Não consigo acessar Fundeb? Porque se ela puder acessar Fundeb, ela passa a ter um recurso público importante para a manutenção da escola. Então, o debate hoje, talvez a dificuldade da PAI se transformar em escola, pelo menos na época que eu estava na Secretaria da Educação, não era nem a questão de credenciar como escola ou não, de ela ter o trabalho especializado ou não, ou de ter o currículo, mas sim de como financiar esse processo para ser realizado. O Paraná tem um projeto muito bacana disso, e na época eu conversava muito com hoje, né, ele era vice-governador, foi secretário de Educação lá, hoje é senador, o senador Flávio Arnes, e o Flávio sempre foi uma pessoa que brigou muito pelas APAES no Brasil. Então, ali no Paraná, eles conseguiram construir algo que tornasse a coisa um pouco mais sustentável em termos da formação. Com solidez financeira, né? O importante é isso, né, Jorge? Imagina você transformar uma PAI em escola, de repente não ter a solidez financeira, esse projeto vai por água abaixo, e o que fazer com as crianças? Porque no modelo que a PAI funciona hoje, o grau de exigência que ela tem para algumas coisas é menor do que se ela se transformar em escola. A escola tem um grau de exigência muito mais ampliado, até porque amplia, né, as atuações que ela vai realizar. Então, de fato, muitas vezes passa pela questão do financiamento, como realizar isso. Mas eu acho bacana essa ideia de você ter uma gradação para a criança que tiver algum tipo de dificuldade, ou jovem, de que você vai acompanhando ele ao longo da vida. Nesse momento ele pode estar integrado já inicialmente numa escola regular, ou nesse momento ele precisa de uma atuação mais direta que a PAI poderia fazer, sempre com aquele objetivo. Eu sempre discutia isso dentro do Conselho Nacional da Educação também, que a gente discutia a política de educação especial, que o objetivo não deveria ser a integração na escola, ele deveria ser a integração na sociedade. A integração na escola é uma ferramenta, é um meio para integrar na sociedade, mas muitas crianças precisam de uma integração diferenciada até que você consiga garantir a integração na sociedade como um todo, dado o grau de deficiência que pode acontecer. É isso aí, né? Para que elas consigam ter a melhor convivência possível, né? Eu vi coisas muito bonitas, sabe, Jorge, no Estado, assim, circulando, da política de inclusão, e eu vi coisas muito bonitas, tanto nas escolas estaduais, quanto na PAI, né? Eu acho que tem experiências muito bacanas sendo feitas com isso. Por exemplo, uma vez eu visitei uma escola em Pinhalzinho, que era uma escola estadual, e tinha lá um aluno com uma deficiência severíssima, era paralisia cerebral, né? E ele estava na cadeira de rodas, estava na escola, mas a turma abraçou ele. A turma da escola abraçou, né? Ela não segregou. E os próprios amigos deles, numa feira, fizeram ele participar, como fazer. Era uma experiência muito bonita, porque a turma abraçou, né?
como também vi experiências na APAE maravilhosas também, de situações muito críticas, né, muito difíceis, que também deram a melhor solução de integração, com formação, por exemplo, de jovens com deficiência Down, por exemplo, às vezes até mais severas, que tiveram uma formação para trabalhar como padeiros, como confeiteiros. Então, essas pessoas, né, foram sendo integradas à sociedade. Eu acho isso muito bacana. Sem dúvida nenhuma, né? E essa integração ao mercado de trabalho é fundamental, né? Também, porque aí você essas vê, né, pessoas vão crescer tendo uma certa independência, né? Que é o que se busca. É que a gente tem que sempre trabalhar com conceito, Jorge, e aí vem quando você começa a eliminar o preconceito, né? Todos nós somos seres humanos diferentes. Então, você ter algum tipo de deficiência que desabilite você a realizar as coisas que são consideradas, entre aspas, normais, não significa que você não possa realizar determinadas coisas ou muitas coisas, né? Óbvio que tem limites, né? Então, assim, um deficiente visual, que a gente tem adaptado a sociedade a isso, surdos mudos, que, aliás, quando a gente conversava com eles, tive várias reuniões no Conselho Nacional de Educação com pessoas surdas, né? Normalmente tem a relação surdo-mudo, né? Eles, inclusive, não se classificavam como deficientes, eles se classificavam como bilíngue, como estudantes bilíngue, ou como estudantes de uma segunda língua, entende? Que é a língua brasileira de sinais, que é a linguagem, assim por diante. Então, tem vários aspectos, né, um caleidoscópio isso, de como você vai encarar isso. O mais importante é que a gente vai vencendo o preconceito a partir do momento em que a gente vai vendo que as pessoas são diferentes e que elas precisam ser tratadas, né, as pessoas são desiguais, são diferentes, que elas precisam ser tratadas de forma diferente de acordo com as suas diferenças. Eu não posso tentar tratar todo mundo igual. E essas adaptações, elas são muito importantes, porque todos nós, independente do grau, digamos assim, né, de desabilitação que tenha, né, que pode ser motora, pode ser cerebral, todos nós temos condições de dar uma contribuição bacana para a sociedade, de formas completamente diferentes. Eu acho que a gente não deveria perder a oportunidade de utilizar esse potencial que tem latente na sociedade com pessoas que tenham condições diferentes, né, para poder atuar na sociedade. E tudo passa pela educação, né, professor? Sempre, né? Tudo, sempre. Professor, fechamos aqui o nosso quadro de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui nessa manhã. Eu que agradeço, Jorge. Deixa eu aproveitar, porque esses dias eu fui almoçar em Gaspar, e o Rogério Queiroz virou para mim e falou: rapaz, te escutei esses dias lá no Jorge Tais, eu escuto o Jorge todo dia lá na Rádio Itaberá Bandeirantes. Então já falei, já tá dado o recado aqui, Rogério. Valeu, obrigado pela audiência, né? Ficamos muito felizes. Um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado, Jorge. A você também, a todos os ouvintes, e um bom almoço a todos aí. Eu conversei com Eduardo Deschamps, professor da FURB, consultor educacional. Falamos sobre educação.